Sim, enquadrou-se perfeitamente. Estamos a falar de pessoas que sofriam mesmo, atenção, não estamos a falar de apenas uma coisa que teve um impacto baixo, não, repara, houve pessoas que ficaram na miséria, houve pessoas que ficaram sem casa, houve pessoas que morreram. Em Portugal, o governo caiu, a Troika tomou conta de nós, perdemos grande parte da nossa soberania, existiram 4 bancos falidos, intervencionados, e que até ao dia de hoje estamos a pagar qualquer coisa como 10 mil milhões de euros, 10 bilhões de euros. Existem as sequelas do que aconteceu. As sequelas vão estar, claro, sabemos agora pelo novo banco, vai ser agora injetado com mais 1.000 milhões de euros, 1,2 bilhões, e que sabemos que vão estar a pagar, o novo banco vai pagar-nos durante 30 anos. Portanto, pelo menos por mais 30 anos, nós vamos ficar com 1,2 bilhões cativos, com dinheiro que poderia ser aplicado em outras áreas da sociedade. Portanto, um segredo que o Nakamoto teve foi o time to market. O que eu projeto, se fosse muito bem sucedido. Se fosse em 2006, 2005, não havia necessidade de termos dinheiro eletrónico, dinheiro digital. Se fosse depois, se calhar perdia, porque haveriam outros protocolos que surgiriam antes do protocolo Nakamoto. Nakamoto publica no momento-chave. É o momento da falência do Lehman Brothers e aquele momento, aqueles 2 anos seguintes foram essenciais. E voltando atrás no tempo, em 2004, foi quando a empresa Blizzard lançou o jogo World of Warcraft, que o Fred tornou-se um profissional e que até chegou a receber um salário por mês. Não é correto? O World of Warcraft dava mais ou menos 1.000 e poucos euros por mês, divididos por 2 coisas. A primeira, porque o guild em que jogava era patrocinado pela Intel e pela SteelSeries, aquela marca de tapetes de ratos. Hoje em dia é uma super marca, mas na altura estava também a começar. E depois, porque o gold que nós produzimos no jogo, podíamos depois vender na nossa rede de amigos que nos compravam gold. Pronto, queriam ter gold, lá está, dinheiro digital para aquele jogo específico, para poder fazer. Portanto, o gold que gerávamos, juntamente, convertia-se depois em fiat, sim, em euros, para podermos... Mas isto era, atenção, peer-to-peer entre amigos. Portanto, todos o meu grupo de amigos jogava, não jogavam num guild como eu jogava, jogavam num guild português, e nesse guild português eu era, digamos, o supplier de ouro dentro do World of Warcraft. E sim, dava 1.000, 1.100, 1.200 euros, havia vezes melhores, vezes piores, mas sim, foi 2004, eu sempre joguei, desde que tinha internet, desde o início. Quake World, Quake 2, Quake 3, Rocket Launcher, Counter-Strike desde a versão 04 beta. Como é que era viver em Portugal e ser um jogador profissional numa comunidade tão niche? Porque era uma comunidade pequena nessa altura, estava no início. Era péssimo. Quer dizer, era ótimo numa perspectiva, era péssimo. Era ótimo porque estava a ter contacto com uma coisa que ao dia de hoje está profissionalizada, já não tem nada de mal. Antes pelo contrário, é uma atividade como outra qualquer. Naquela altura haviam 3 problemas essenciais. O primeiro, as ligações portuguesas à internet eram miseráveis. Portanto, eu jogava em equipas com suecos, com finlandeses e com noruegueses, que tinham as melhores ligações de banda larga do mundo. E eu jogava quase com crashes permanentes. Portanto, e com uma latência muitas vezes 200 milissegundos, 250 milissegundos, e para quem é gamer sabe daquilo que eu estou a falar. Podia perder o jogo com isso. Pronto, exatamente. Portanto, quem joga com 30 milissegundos ou com 15 milissegundos comparado com 250 milissegundos faz uma diferença substancial. Esse era um dos problemas. Depois veio a Netcab, depois com a Netcab já conseguimos melhorar um bocadinho isso, mas mesmo assim era complicado. Mas consegui resolver o problema com uma coisa que era, havia uns modems da Motorola brancos, que nós fazíamos uncap. Portanto, o uncap era, alterávamos os limites que o modem no seu firmware tinha e ficávamos basicamente com a banda toda do bairro. Tirava a internet ao Depois houve uns tipos que começaram a publicar como é que se fazia o uncap nos fóruns e nos sites e tal, e pronto, e depois foi abaixo, acabou. Mas na altura o uncap ainda foi aquilo que conseguiu resolver. A segunda questão tem a ver com os problemas familiares, porque eu vivia com os meus pais, a integração de quem joga e está quase 24 horas por dia em frente a um computador é muito difícil para quem não sabe o que é um computador. Portanto, isso de certa forma desliga-nos e desconecta-nos do mundo real e coloca-nos a viver exclusivamente no mundo digital. E isso, naturalmente, que gerou problemas. E a terceira questão, que era péssimo, porque a sociedade não estava preparada. Quando nós tínhamos gente fora de Portugal extremamente evoluída, nós tínhamos aqui em Portugal, veio o boom das LAN houses, eu recordo dessa parte, com computadores em todos os sítios para as pessoas jogarem uns com os outros, mas eu confesso que eu nunca estive muito ligado à comunidade portuguesa, eu sempre joguei fora. Era sempre fora. Eu sempre joguei fora. Sempre joguei fora, porquê? Não é que eu tenha alguma coisa contra os portugueses, eu quando comecei a jogar o WoW, e aliás, eu quando joguei Quake, joguei no Xeno, era um clã português. Portanto, quando jogamos um first person shooter, utiliza-se muito o termo clã. Quando se joga um MMORPG, usa-se muito o termo guild. E, portanto, joguei num clã português e que até funcionava bem. Mas lá está, estamos a falar de clãs que tinham 3, 4, 5, 6, 10 pessoas.
Não estamos a falar de clãs que tinham 80 pessoas ou 100 pessoas, não é?